Boa noite, pessoal. Irmãos, estão me ouvindo? Minha ajudante de áudio e vídeo para transmitir para mim se vocês estão me ouvindo bem. Apresentável. Mais alguns minutos começaremos a palestra. Nosso estudo de hoje vou tentar dar uma pincelada mais rápido um pouco, pois é um estudo que exigiria um pouquinho mais de tempo, só que nós temos um tempo reduzido hoje, né? Nas lives, né? Então, espero poder ser claro para todo mundo. Boa noite, senhores, senhoras, irmãos espíritas. Que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Aproximadamente 2 milênios atrás, Jesus Cristo, 6 dias depois, subiu ao monte com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, seu irmão. Transfigurou-se diante deles. Ao transfigurar-se, Jesus tomou a forma de água, a cor de água em seu corpo, e o seu rosto resplandeceu como o sol. E surgiram duas figuras marcantes do cristianismo: Elias e Moisés. Quando, de repente, Pedro falou para Jesus que teria que construir 3 tabernáculos, um para ele, um para Moisés e um para Elias. E surgiu uma voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado, a quem me comprazo." E ouvindo esta voz, os discípulos jogaram-se ao chão com medo. Jesus chegou até eles, e quando eles levantaram a face, avistaram somente o Mestre Jesus. Este capítulo, que está na Bíblia, Mateus
17, de 1 a 12. Porque eu subdividi em duas partes esse nosso estudo, para não ficar muito difícil a compreensão. Todos nós sabemos que 52,4% da Bíblia é linguagem figurada. Então nós temos muitas figuras, muito simbolismo. No primeiro versículo, ele diz que após o 6º dia, então eles estavam no 7º dia. E aí na Gênesis, no primeiro capítulo, de 1 ao 2º capítulo, versículo 4, nós temos o quê? De como surgiram as coisas. E no 7º dia, Deus repousou. Mas esse repouso não é de inatividade, é repouso onde você avalia a sua criação, para poder aprimorá-la depois. E o quê? Que os discípulos que Jesus levou, Jesus tinha 12 discípulos, ele só levou Pedro, Tiago e João, seu irmão. Porque eles estavam preparados para aquele momento. Então observem o simbolismo que está no texto. Por isso que eu sempre falo que nós devemos retirar o espírito da letra. E os livros de Kardec, nada mais, nada menos, são chaves para a nossa compreensão. Para a compreensão do que o mestre quis dizer. Por isso que nós, espíritas, temos essa possibilidade. Essa facilidade que o Consolador Prometido nos trouxe. Elias, observem, Elias e Moisés tornaram-se videntes para os discípulos. Todo esse cenário, ele apresenta uma grande simbologia. Jesus é a simbologia de quê? Qual foi a segunda grande revelação? Jesus Cristo. Moisés, simbolismo da primeira grande revelação. E Elias, vocês verão mais adiante porque ele é o simbolismo da terceira grande revelação. Prosseguindo o nosso estudo, nós temos Pedro, que falava a Cristo, que teria que construir 3 tabernáculos. Nós sabemos que Kardec, no capítulo 11, na terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de justiça, amor e... Então nós temos justiça, Moisés, amor, Jesus, caridade. Fora da salvação não há, fora da caridade não há salvação. É invertido. Fora da caridade não há salvação. Espiritismo não diz isto. Estamos vendo que todos os versículos têm grande simbolismo. A face de Jesus brilha como o sol. Isso significa que ele tem luz própria.
e sua veste branca como a água, espírito puro. Continuando a nossa reflexão, Jesus desce o monte. Nós podemos também refletir que subir monte e descer monte tem um sentido de vibração espiritual, vibração energética, elevação da vibração e queda da vibração. Eleva-se e abaixa. Pode ter este sentido também, é uma face. Então Jesus desceu do monte e veio até ele um homem, pedindo para que ele pudesse curar seu filho lunático. Um pouco antes, Jesus teria conversado com seus 3 discípulos, que o indagaram: Mestre, o que os escribas queriam dizer quando dizem que Elias há de vir? E Jesus, tomando a palavra, respondeu: Em verdade vos digo, Elias há de vir e reestabelecerá todas as coisas. Agora vocês entenderam por que é o simbolismo do Espiritismo. Elias há de vir e reestabelecerá todas as coisas, o Consolador. Porém, digo, Elias já veio e vocês não deram atenção. Fizeram tudo com eles. Tudo de mal, de ruim com ele. Foi aí que os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Nós temos aí uma lei. A lei reencarnacionista. Porque a ressurreição, ela poderia ser empregada a Lázaro, que sofria de letargia. Mas não a Elias, que estava no corpo de João Batista. Porque, só para esclarecer, ressurreição é a volta do espírito para o mesmo corpo. E cientificamente sabemos que é impossível um espírito voltar para um corpo já em decomposição, mas é muito possível que ele volte a um corpo em formação. E nós chamamos isso de reencarnação. Então aí nós temos uma lei reencarnacionista. E lá no Livro dos Espíritos, questão 171, Kardec pergunta aos espíritos superiores: em que se baseia o dogma da reencarnação? Eles respondem: na justiça divina. Eu gostaria de alertar para a importância desse método que Kardec utiliza para que nós possamos entender que é o método Pestalozzi, que vai do mais fácil para o mais difícil. Porque eu escutei, não em poucos lugares, não em poucas vezes, oradores espíritas dizendo, afirmando na tribuna que o espiritismo não tem dogma. Mas Kardec falou em que se baseia o dogma da reencarnação. E como que eles dizem que não tem dogma? Eles dizem que o Kardec está ultrapassado. Será?
É porque eles não sabem fazer a distinção do que é um dogma filosófico e um dogma teológico. Este que traz problemas para nós. Porque dogma é qualquer linha de conhecimento. São os fundamentos. A ciência essencial do dogma tem. Nenhum cientista diz que não tem. Tem. Quando nós falamos reencarnação, pluralidade de mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, são os dogmas da doutrina. São os fundamentos, a base. Quando, em Romanos, nós lemos que Deus é trinitário, são três pessoas distintas num só Deus. Eles abrem um complicador sem tamanho. Porque ao mesmo tempo que ele diz que Jesus é filho de Deus, ele diz também que é Deus. Complicou. O filho nasceu junto com o pai. E o Espírito Santo é muito mal compreendido. Por quê? Porque o Papa Damásio I pediu para São Jerônimo colocar santo em todas as oportunidades. Então, tudo que lemos Espírito no grego é Espírito Santo no latim. Tanto que nós lemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Complicou. Se você disser que o nosso corpo é templo do Espírito, está perfeito, mas do Espírito Santo não. Vejamos como é complicado. A sina de que Deus é trinitário foi para agradar a idiotia popular. Porque todas as crenças antigas tinham deuses trinitários. Então, eles resolveram agradar também colocando o Deus trinitário. Já o dogma filosófico é um dogma feito para nós discutirmos, para nós refletirmos, analisarmos. Porque o dogma teológico ele não permite isto. Ele não permite discussão. Discutir dogma teológico é pecado mortal. Porque eles teriam que explicar o que não é para ser explicado. Tanto que levou Kardec a falar na Gênese. Se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está contrário, nós alteraremos o Espiritismo para acolher a ciência. Qual a religião que diz isto? Porque o Espiritismo, ele estuda a causa do fenômeno. E a ciência estuda o efeito do fenômeno. Então a ciência vai na casca, terminando a casca, o Espiritismo prossegue, porque chega à causa. Porque a coisa mais complicada no mundo é o pensamento humano, pessoal. Porque muitas vezes eles saem dizendo que nós falamos Z, onde nós falamos A.
Não é por maldade, eles entenderam assim. E daí ficam muitas pessoas achando que o espiritismo tem que ir para o laboratório, porque o espiritismo é uma ciência, tem que ser pesquisado no laboratório. Não é nada disso. É a estrutura de pensamento. A forma que o espiritismo pensa é a forma que a ciência pensa. Ele é uma ciência pela sua estrutura de pensamento. Então, não tenhamos mais medo de falar que o espiritismo não tem dogma. Tem sim. Voltando à nossa reflexão no texto bíblico, como eu falei, Jesus tinha descido do monte, encontrou com o pai de um lunático. Este pai pediu para que ele pudesse curar seu filho, que ora estava no fogo e ora na água, e que já o levara a seus discípulos, e eles não o curaram. Jesus pediu para trazer um menino e, doutrinando aquela entidade inferior, o curou. E seus discípulos, em reservado, indagaram Jesus: por que, mestre, nós não curamos este menino, este homem? E Jesus falou: por causa de sua falta de fé. Em verdade vos digo, se tiveres fé no tamanho de um grão de mostarda, moveriam montes. Primeiramente, queremos estudar um pouco mais aprofundado este versículo. O que realmente significa a palavra fé? Para a maioria das pessoas, fé é sinônimo de crença, de acreditar. Eu acredito em Deus. Só que fé, fidelidade são sinônimos. E não significa crença. Fé significa confiança. Fé significa entrega. E eu tenho uma pergunta para fazer aos senhores. Tens fé? Eu tenho um exemplo muito legal para nós mensurarmos a nossa fé e passar a compreender um pouco melhor o que Jesus quis dizer com um grão de mostarda. Eu estou sentado numa poltrona, sob um teto. Eu imagino que todos vocês que estão me vendo também estejam sob algum teto. E eu tenho certeza absoluta que não passa pela cabeça de nenhum de vocês que este teto poderá cair sobre sua cabeça a qualquer momento. Por quê? Porque pela experiência, vocês observaram que o engenheiro, o arquiteto, o projetista, o pedreiro, eles afirmam
que este teto é seguro. E nós confiamos neles. Tanto que estamos sob o teto sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. É a fé que temos na inteligência humana. E a pergunta é: a fé que você tem em Deus é a mesma fé que você tem na inteligência humana que projetou este teto que está sobre você? Os exemplos são fantásticos para que possamos entrar na sintonia. E aí passamos a observar quanto pequeno é nossa fé. Se eu pudesse falar o quanto eu tenho de fé, com certeza, meus irmãos, não chega a 1%. Então passamos a entender esta parábola. E por que Jesus faz a analogia do grão de mostarda? Então, continuando. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, moveria montes. Mover. Nós podemos compreender de duas formas. Isto é muito comum em Cabalá. Eles explicam muito bem isto. Você tem movimento físico e você tem movimento espiritual. Com certeza o nosso grande mestre se referiu ao espiritual. Então, o movimento físico é um movimento rápido. Quanto tempo você leva para sair da tua sala e ir até a tua cozinha? 3 segundos. Quanto tempo eu levo para mexer o meu braço? Alguns segundos. São movimentos físicos. O movimento espiritual pode levar uma existência inteira. Você faz um movimento espiritual. Vou utilizar o exemplo. Vamos dizer que você melhore um pouco a sua virtude de caridade. Pouquinho. Você faz um movimento espiritual. Você aprimora o seu espírito. Daqui a 30 anos, você faz um movimento de indulgência. O seu espírito melhora mais um pouquinho na virtude de indulgência. Você fez um outro movimento espiritual. Ou seja, você levou 30 anos de um movimento para o outro. Existem pessoas que passam a existência inteira e não fazem um movimento espiritual. Então, com certeza, nós podemos captar esse mover, transportar como movimento espiritual, movimento do espírito, nossa evolução. E montanhas, montes, são as dificuldades. Mas será que Jesus, em uma das faces, né? Porque nós somos indivíduos ainda inferiores, não podemos querer achar que sabemos
tudo. Ou 3, 4, 5, 6 faces bíblicas. Nós estamos estudando para captar talvez 2 faces, o que já é de bom tamanho para nós. Então, transportar montes, montanhas, são as nossas dificuldades. Mas será que Jesus quis dizer dificuldades terrenas? Falta de emprego, falta de dinheiro, falta de saúde? Será? Acredito que não. Ele se referiu a nossas dificuldades espirituais. A dificuldade que nós temos de eliminar o nosso ódio, nosso desamor, a nossa falta de indulgência. Isso sim, nosso mestre estava preocupado, porque isso é do Espírito, e o Espírito, ele é eterno, nós somos imortais. Dificuldades terrenas são transitórias. As nossas dificuldades é para a nossa evolução, é para o nosso crescimento. Então nós temos este versículo. Nós podemos substituir como desta forma. Se tivermos confiança no tamanho de um grão de mostarda, confiança mínima, quase nada, no Criador, nós iremos realizar muitos movimentos em nosso espírito. Iremos eliminar dificuldades interiores espirituais. Então, irmãos, eu subdividi esse nosso estudo em 2 partes para tentar facilitar a nossa compreensão. Pois o estudo bíblico não é simples. Porém, Kardec nos trouxe a chave para que pudéssemos entender o que o grande mestre, o Cristo, nos trouxe na profundidade espiritual. Então, eu quero deixar uma mensagem muito importante. Que nós, espíritas, possamos estudar os livros da codificação. Haroldo Dutra estudou mais de 15 vezes os livros da codificação. Chico Xavier estudava 4 vezes por ano o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem 7 anos que me recordo bem quando cheguei a GPOC e conversei com a Cristina, onde eu comecei meus estudos nesta existência. De lá para cá, em audiobook, eu li 5 vezes todos os livros da doutrina.
E cada vez que eu lia, a interpretação, o entendimento é diferente. Muitas coisas que eu não compreendia de jeito nenhum. Na terceira ou na quarta vez eu passei a compreender. Não é ler trechos, tem que ler de ponta a ponta. Não é uma vez, tem que ler enésimas vezes. Quanto mais, melhor. Então não podemos ser espíritas de esquentar a cadeira. Não podemos ser espírita de só ler romance. Temos que ler os livros. Temos que estudar. Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Talvez nós não tenhamos outra oportunidade. Porque este mundo, ele vai entrar em nova era. Nós já estamos na fase de transição. Será que teremos outra oportunidade? Então vamos aproveitar agora, trabalhar agora na seara do Cristo. Para que possamos alcançar objetivos. Eu deixo aqui meu muito obrigado e vou colocar para todos vocês um poema muito interessante que eu recebi de um amigo chamado J. Pacheco. Espero que vocês possam refletir e que vocês possam confiar dentro dos seus limites, mas confiar ao máximo no Criador e no Mestre Jesus Cristo. Que a luz e a paz estejam no coração de todos vocês. Muito obrigado. Esta é para refletir. Eu pedi a Deus para tirar a minha dor. Deus disse: não cabe a mim tirá-la, mas cabe a você desistir dela. Eu pedi a Deus para fazer com que meu filho deficiente físico fosse perfeito. Deus disse: não. Seu espírito é perfeito e o seu corpo é provisório. Eu pedi a Deus para me dar paciência. Deus disse: não. A paciência é um derivado de atribulações. Não é dada, é conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. Deus disse: não. Eu lhe dou bênçãos. A felicidade depende de você. Eu pedi a Deus para me proteger da dor. Deus disse: não. O sofrimento lhe separa dos conceitos do mundo e lhe traz para mais perto de mim. Eu pedi a Deus para fazer o meu espírito crescer. Deus disse: não. Você tem que crescer sozinho, mas eu lhe podarei para que você possa dar. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida. Deus disse: não. Eu lhe dou vida para que você possa gostar de todas as coisas. Eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros o tanto que Ele ama. E Deus disse: finalmente você captou a